Salve, família! Neste sabadão que antecede a final da Supercopa do Brasil, respondendo a pergunta objetivamente, como joga o Flamengo do Rogério Ceni com o Rodrigo Coutinho, que chega para falar sobre o tema. Se liga no canal, curte o vídeo, compartilha, me ajuda a fazer o canal crescer. Bora lá descobrir os segredos do Mengão. Tô de volta, beleza, rapidinho, vamos lá, vamos bater um papo com ele. Rodrigo Coutinho, essa fera, o blog dele no UOL tá crescendo absurdamente não diretamente ao talento que ele tem, né? Tá crescendo e vai crescer ainda mais. Meu amigo Rodrigo Coutinho, me diga uma coisa, como joga o Flamengo de Rogério Ceni para essa final de amanhã? Qual é a provável escalação do Mengão que você tem aí no Rio de Janeiro? Fala, Paulo. Obrigado aí pela moral, pelo convite mais uma vez. Sempre é muito legal estar conversando contigo aqui. Olha, é um time que manteve a proposta do ano passado, né? Desde que o Rogério chegou. Aliás, é uma proposta meio que do Flamengo, né? Nos últimos anos, com algumas pequenas variaçõezinhas ali de treinador para treinador. O Domenech era um ataque mais posicional. Agora o Flamengo voltou a um estilo que colocava em prática com o Jorge Jesus, de mais liberdade de movimentação aos seus jogadores. É claro que eles têm ali algumas funções específicas que eu vou detalhar aqui, mas se a gente for falar primeiro da escalação, a tendência é a repetição do mesmo time que vem jogando, né? Com o Diego Alves no gol, está recuperado de lesão, Isla e Felipe Luiz os laterais, e aí eles têm uma diferença importante de posicionamento e comportamento em campo, que eu vou detalhar. Rodrigo Caio e Arão, a dupla de zaga. O Arão continua jogando na zaga, o Willian Arão, que é o volante de ofício. Diego e Gerson são os dois volantes, né, entre aspas, do time do Flamengo. Everton Ribeiro e Arrascaeta, os meias. E o Bruno Henrique vem jogando lado a lado com o Gabigol no ataque. É claro que existe uma variação que já existia lá no tempo do Jorge Jesus, que é em alguns momentos do jogo, dependendo de como o Rogério quer manejar o time, ele abre o Bruno Henrique na esquerda e ele solta o Arrascaeta por dentro. Então o Flamengo sai do 4-4-2 e vem para o 4-2-3-1. Isso aqui a gente está falando basicamente do time que deve jogar e também do esquema tático que é mais utilizado pelo Rogério Ceni. 2 esquemas, né? Se a gente for falar do funcionamento do Flamengo com a bola, mudam algumas coisas. Por exemplo, a gente vai ver sempre na saída de bola um trio. Palmeiras também faz isso, né? O que o Abel Ferreira faz? Ele trava um lateral, geralmente é o Marcos Rocha, para fazer a saída com os 2 zagueiros. Uma saída de 3, Marcos Rocha, Luan e Gustavo Gomes. No Flamengo, a lógica é o contrário. Quem fica na linha dos zagueiros é o Felipe Luiz. Então a gente tem o Arão, o Rodrigo Caio e o Felipe Luiz. Os 3 ali fazendo essa saída, inicialmente. O Isla ganha mais liberdade pela direita, ele ocupa o lado direito do campo lá no ataque, bem aberto. Isso dá liberdade para o Everton Ribeiro sair da direita e vir flutuar para dentro do campo, para tentar jogar nas costas dos volantes adversários, lado a lado ali com a Arrascaeta. Gerson e Diego um pouquinho mais atrás, o Bruno Henrique ou a Arrascaeta, às vezes até o Gabigol aberto na esquerda, há um revezamento nessa movimentação, e aí o Gabigol ou o Bruno Henrique ou a Arrascaeta, enfim, o Flamengo roda bastante os jogadores, tem sempre um cara mais fixo na área. O principal é a gente entender isso, né? Que existe essa ocupação de espaços, mas uma rotatividade muito grande entre os jogadores ali. O que vem caracterizando o time do Flamengo? Aquela intensidade que a gente via lá atrás, ela está voltando. Seja pelo tempo de treinamento já com o Rogério, seja pelo início de temporada, onde os jogadores, enfim, tiveram um tempo de descanso e de treinamento, né? O Flamengo treinou aí quase 18 dias, se eu não estou enganado, foram 17 ou 18 dias antes da estreia do Campeonato Carioca, quase 20 dias então. Então, assim, jogadores conseguiram se condicionar e estão colocando isso em prática. É claro que a gente tem que considerar algumas coisas. O nível de enfrentamento até aqui foi baixo. O Flamengo pegou o Bangu, que é um dos piores times do Campeonato Carioca hoje, e pegou o Madureira, que não é um time tão fraco. Né? Numa comparação com os outros times pequenos, o Madureira tem um bom time e até assustou o Flamengo em alguns momentos. Mas o que o Flamengo mostrou ofensivamente encheu os olhos de quem viu
E certamente o time vai tentar imprimir esse ritmo contra o Palmeiras nesse domingo, Paulo. Perfeito. Bom, tá aí o Rodrigo Coutinho fazendo uma análise do Palmeiras, do Flamengo, perdão. Vamos entrar propriamente dito no jogo, né? São dois times com estilos completamente diferentes. O Palmeiras ainda não estou certo se o estilo é esse mesmo, se é isso que o Palmeiras vai fazer, né? Se vai esperar o Flamengo jogar. O Flamengo tem uma imposição ofensiva, né? De ocupar o campo do adversário, que é um costume que esse time tem desde Jorge Jesus, que o Rogério está mantendo. O que você espera de comportamento do Palmeiras para o jogo de amanhã, Rodrigo? Olha, Paulo, eu acredito que o Palmeiras ele vai tentar repetir o comportamento que teve na maioria dos jogos recentes, né, jogos grandes, que é deixar o adversário tomar a iniciativa de jogar e ele se comportar um pouco mais no contra-ataque. A gente conversou bastante sobre isso aqui no canal já, algumas semanas atrás. Eu usei até uma expressão que você gostou, que o Abel Ferreira é um técnico negociador. E talvez a melhor negociação nesse momento seja exatamente essa. Né? O Palmeiras ele vem de algum tempo sem jogar, né? Jogou agora essa semana a final da Recopa contra o Defensa e Justiça, mas numa comparação com esses jogadores do Flamengo, treinou menos, porque teve mais tempo de férias, saiu de férias depois, e jogou menos também. O Flamengo jogou 2 jogos, o Palmeiras 1, mas o Flamengo vinha treinando num ritmo diferente há mais tempo. Então, isso tem que ser levado em consideração. Além do mais, o Flamengo, hoje, como time, ele está um pouco mais habituado que o Palmeiras a fazer isso. Né? É como você falou. Isso vem desde lá do Jorge Jesus, sendo bem feito. E eu vou até mais longe. Né? O Flamengo ele joga assim há alguns anos. Ele tenta jogar assim há alguns anos. Há muito tempo a torcida do Flamengo não vê o Flamengo jogar em contra-ataque, por exemplo. É muito raro isso acontecer aqui no Flamengo. E até pela cultura da torcida do Flamengo, isso não é muito aceito pela nação rubro-negra. Então, se o Flamengo entra em qualquer jogo e dá a bola para o adversário e tenta jogar em contra-ataque, você pode marcar 10 minutos e entrar no Twitter, em qualquer rede social que você vai ver lá uma enxurrada de reclamações. O Flamengo pode estar vencendo o jogo, mas se jogar em contra-ataque, a torcida começa a chiar. Então, acredito que, até por um costume maior, né? O Flamengo está fazendo isso há mais tempo. Acredito que o Palmeiras vai assumir sim essa proposta do contra-ataque. E aí, gente, nessa realidade de Flamengo e Palmeiras, acho que está tudo bem. Né? Hoje, acho que ninguém discorda que o Flamengo, como time, para executar esse jogo ofensivo, ele está mais preparado que o Palmeiras. O Palmeiras está no caminho para tentar evoluir nisso, mas hoje o Flamengo está mais pronto para ocupar o campo de ataque, para propor o jogo, e aí o Palmeiras vai acabar reagindo um pouquinho mais. Fechado. Rodrigo Coutinho está com a gente, projetando esse jogo de amanhã. O Abel, cara, ele precisa agora dar uma olhadinha no conceito dele. Ele percebeu que errou, falou sobre isso no jogo Defensa e Justiça e Palmeiras, quando demorou para trocar a dupla de volantes, né? O Felipe Melo e o Zé Rafael, pela condição física dos dois. Eu, se fosse o Abel, faria um ataque com o Wesley e com o Rony e faria um quarteto no meio-campo, com o Felipe Melo mais perto dos zagueiros, Danilo e Patrick de Paula e o Scarpa. Porque o Scarpa, ele pode. O Scarpa é o tipo de jogador bom, a gente sabe que ele é bom, mas ele joga um dia de Rodrigo Coutinho e os outros dias de Paulo Mastini. Entendeu? Não dá. Mano, não dá. O cara oscila demais, né? Um dia ele é bonito, magro, mora no Rio, tal, faz halteres, no outro dia o cara tá estufadão. Pô, não dá. Mas eu acho que para esse jogo seria bom dar uma preenchida no meio-campo, porque o Flamengo, cara, é um time com Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, são jogadores já entrosados e que tem um contra um muito forte. Seria uma boa estratégia? Não, acho que sim. Eu acho que o primeiro, para mim, o fator primordial do Palmeiras nesse jogo, é proteger bem os espaços. O que é proteger os espaços? É não ficar tentando acompanhar muito a movimentação dos jogadores de meio e ataque do Flamengo. O Flamengo ele tem muito isso, né? Pelo volume de jogo muito intenso, o colocar uma velocidade muito grande no jogo, uma agressividade, isso acaba desestabilizando um pouquinho a defesa adversária e gera uma ansiedade no defensor. Às vezes o cara ele tem que proteger o espaço dele, ele acaba desgarrando um pouquinho para tentar inibir
uma ação do Bruno Henrique, do Gabigol, do Arrascaeta, e aí abre o espaço. E o Flamengo vem fazendo isso muito bem, atacando esses espaços que aparecem na linha de defesa adversária com muita qualidade. Então, primordial para o Palmeiras é isso. Acho que Felipe Melo e Zé Rafael é um meio um pouco pesado, né, para você encarar um time tão leve do meio para frente como é o time do Flamengo. E a gente fala, quando a gente fala do meio para frente, né, parece que a gente está falando de meias e atacantes. Eu não estou falando só disso, não. Estou falando também dos laterais, né, porque o Felipe Luiz ele faz a saída de 3 lá atrás, mas quando o time se estabelece no campo de ataque, ele vai jogar também. Você vai ver ele lá dentro da área adversária, você vai ver ele às vezes na linha de fundo, às vezes por dentro, na mesma linha do Diego e do Gerson. E tem o Diego e o Gerson, né? O Diego tá jogando muita bola no Flamengo, desde da reta final do Brasileirão do ano passado. E o Gerson é esse jogador que eu não consigo entender até hoje como não recebeu ainda uma oportunidade na seleção brasileira, pelo nível que ele vem jogando desde 2019. Então, assim. A gente já sabe, né, Rodrigo? Foi aquela vez que ele não quis ir, o Flamengo deu uma enroscada, e aí a CBF é assim, cara. CBF, meu amigo, é igual ex-homem e ex-mulher. É para sempre, é vingativo, tá? Não é uma referência à mulher, não, é uma referência ao homem também. E o homem quando separa, a mulher separa do homem, ele fica também todo, vou me vingar. Tem isso também, Rodrigo, não é só a questão das mulheres, não, que não é justo. Às vezes é até pior, Paulo. Eu conheço vários que são piores. Né? Às vezes não, é pior, meu filho, é pior. Rodrigo Coutinho, meu amigo, Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, amanhã, 11 da manhã, no Mané Garrincha. Muito obrigado e até a próxima, hein? Pô, Paulo, brigadão. Mais uma vez aí um prazer falar contigo. Só para acrescentar um último detalhe, eu acho que o Palmeiras também tem que cuidar bastante da velocidade do contra-ataque. O Flamengo, ele tem, assim que ele perde a bola, ele tem feito uma pressão pós-perda, né? Um perde e pressiona muito intenso. E tem roubado muitas bolas nesse tipo de movimento. Então, para o Palmeiras é primordial vencer essa primeira pressão e aí sim acionar o Rony em velocidade, o Wesley, concordo com você, são dois jogadores que seriam muito importantes nesse jogo. E também o Scarpa, né? Que o Scarpa ele é um jogador de bom passe, então para tirar rápido a bola da zona da pressão. Mas obrigado aí pelo convite mais uma vez. Sempre que você achar que eu puder contribuir, eu tô aqui para a gente bater esse papo bacana sobre futebol. Um abração. Ah, rapaz, se eu pudesse pagar seu passe, você morava aqui no canal. Olha aqui, ó. Importante o Rony, em jogos internacionais, o Rony tem 14 jogos, fez 6 gols, 8 assistências, 20 passes decisivos, tem 64% de pontaria. Então, é um jogador importante no Palmeiras. Ele se enrosca com a bola às vezes, ele vai bater aquele pênalti ridículo que ele foi bater no Mundial, mas ele é muito importante para o time do Palmeiras. Bom, convido vocês então. Valeu, Rodrigo! Para amanhã, quando o jogo acabar, lá para as 2, 3 horas, a gente vai entrar de volta aqui, eu e o Leandro e a mim, para a gente falar de Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, final da Supercopa do Brasil. Você já sabe como joga o Flamengo, você já sabe o que pode fazer o Palmeiras. Rodrigo, muito obrigado e até a próxima, hein? Valeu, Paulo. Um abraço, até a próxima.